Então, nós temos aí a Paquita número 1. Andréa Veiga. Olha o antes e depois dela. Linda, né? Cinquentona, linda, linda. Olha a cabecinha. Muito bonita. Bonita também, né? Olha a Catuxa. Parecia Angélica, né, na época. Catuxa. Catuxa. A Catuxita Top Model. Eu achava essa linda, linda, linda. Temos aí a Chaveirinho. Olha quanta diferença. A Deise ou Bocão. Só também era linda. Linda. Temos aí a Docinho. A Grazi Modelão. Bonita, né? A Jo. Sim, tem que fixar. Tem que fixar. Vai na lista que aparece todo mundo e fixa. Nos 3 pontinhos, aperta fixar. Na outra carinha do Carlos. Fixa no do Carlos. Temos aí também a Leshinha. Lembram dela? Tudo com cara de neném, né? A Miss Queimadas. A Miúcha. Olha que linda que ela tá. Linda. Gente, elas estão com 40 e pouco, 50? No mínimo, porque elas entravam em torno de 13, 14, 15 anos, né? No mínimo uns 47 anos. A Paquita loira. Detalhe nos cabelos, né, gente? Paquita Pucci. Temos a Pitucha alemã. A Pituchita. Então, aqui eu vou deixar esses slides aqui só para a gente poder começar a nossa aula. Então, a gente teve aí uma boa lembrança, só para poder quebrar um pouquinho do antes e do agora das Paquitas, né? O quanto elas estão bonitas, perfeitas, lindas, né? A grande maioria hoje tem uma vida comum, casaram, tiveram filhos, se formaram, não tem uma vida artística, né? Acho que só tem uma que virou jornalista, acho que da Rede TV, alguma coisa assim. Algumas ainda fizeram algumas apresentações, mas depois não tem nada demais na vida delas. Mas o interessante, assim, é que são, assim, pelo que eu li, né, estão satisfeitas com a vida que têm, estão felizes, entendeu? Falam muito bem do momento em que viveram, né, mas que ficou para trás, foi passado, se arrependem de algumas coisas que fizeram, mas que seguiram suas vidas e seguiram bem, entendeu? Bons casamentos, com seus filhos, com uma vida estável, confortável, né? E seguiram as suas vidas, né? Então, o tema da nossa lição é o antes. Então, eu não coloquei a Letícia Spiller e qual é o nome da Sorvetão? Porque a gente já sabe como estão hoje, né? E a gente sabe que elas são artistas, continuam nesse meio. Essas são desconhecidas hoje, né? 35 anos depois, a Letícia e a Sorvetão, elas continuam na mídia, continuam ricas, milionárias, bonitas, lindas, um espetáculo de mulheres. E essas não, essas estão no anonimato e vivem uma vida como eu e você, né? Sonharam há 35 anos atrás em serem paquitas, mas não colocaram isso para frente, não tiveram oportunidade de entrar. Eu mesmo, na época, eu tinha um sonho, mas eu era morena, né? Eu falei, só pode ser loira. E depois é que elas abriram, né? Para as morenas, ou as morenas que entravam que estavam com cabelo de loira.
Então, assim, tem oportunidade mesmo, mas que é interessante a gente entender o que era antes e o que é hoje. O que aconteceu depois, né? Que saiu do programa da Xuxa. É interessante que a nossa lição ela vai tratar exatamente disso, o que éramos antes de Cristo e o que nós somos hoje, agora, depois da nossa conversão em Cristo. E aí a gente vai ver Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, tratando disso. Então, nós temos das igrejas cristãs fundadas no período do Novo Testamento, nenhuma talvez tenha sido motivo de tantas discussões como foi ou como é a igreja de Corinto. Vocês concordam comigo? É uma igreja que você olha assim, caramba, vamos respirar fundo. Nós temos aqui a imagem, né? De um retrato, de um desenho ilustrado de como era a igreja de Coríntios, né? Então, você vê aí um lugar que aparentemente parece sei lá, um templo, um lugar, né? De adoração também, né? Você vê aí mulheres, homens, comidas, você vê uma confusão danada aí nessa imagem, né? Então, assim, de bebedeiras e orgias, Coríntios teve de tudo. De tudo. Misericórdia. Misericórdia. Quando a gente olha, assim, esse comportamento dos coríntios, a gente lembra também, né, de Sodoma e Gomorra, né? Desses comportamentos lascivos, desses comportamentos promíscuos, né? Que existia na época. E aí, não que tenha deixado de existir, passou a existir em Corinto, e tenha deixado de existir em Corinto, parou de existir na nossa época, não. Mas como a gente olha, né, e estuda a carta de Corinto, a gente lembra do que aconteceu com Sodoma e Gomorra e por que aconteceu, do que está acontecendo no nosso mundo hoje, por que algumas coisas acontecem, por que algumas coisas acontecerão daqui para frente, no futuro, né? E você vê Paulo, ele, né, no capítulo 6, ele falando até mesmo acerca do juízo de Deus, né? Do reino de Deus, né? Quem herdaria o reino de Deus? Ele fala, aponta para algo futuro. Então, dessas bebedeiras e orgias, Coríntios teve de tudo, e mesmo assim, Paulo não desistiu dessa igreja. Mesmo assim, Paulo não cruzou os braços e deixou, você quer viver assim? Então vive. Mesmo assim, Paulo não virou as costas. Mesmo assim, Paulo não abandonou. Paulo não desistiu. Quando Paulo, né, lá em 1 Coríntios 2, 3, você vê que quando Paulo conversa com os cristãos, ele diz o seguinte, foi com fraqueza, temor, ou seja, medo, e com muito tremor, ou seja, com muito receio, que estive entre vocês, para você ter noção de como era a cidade de Coríntios, né? O quão era dificultoso trabalhar naquele lugar, o quanto era até mesmo perigoso trabalhar naquele lugar, né? Então, aí você vê Paulo colocando para fora o sentimento que ele teve quando ele chegou naquele lugar, quando ele esteve entre os irmãos para trazer uma nova verdade, um novo conceito, trazer a realidade de Deus, trazer a mensagem da cruz, né? E ele fala que ele foi com medo, com fraqueza. Mesmo alguém como Paulo, cheio, olha só, gente, mesmo alguém como Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, também teve seus momentos de angústia diante de tamanha rejeição.
Ou seja, uma pessoa cheia de Deus, cheia do conhecimento de Deus, uma bagagem, né, de conhecimento que ele tinha, mesmo sendo uma pessoa que a gente olha e fala assim, Paulo é o meu exemplo, Paulo também é minha referência, Paulo também é um exemplo a ser seguido, mesmo ele sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque isso era evidente na vida de Paulo, ele também teve seus momentos de angústia diante da tamanha rejeição que ele encontrava naquele lugar. Coríntios, a cidade de Coríntios foi um grande desafio na vida de Paulo. Foi um grande desafio. Só para recapitular, Coríntios, na cidade, os moradores de Coríntios, eles ofereciam, como era uma cidade portuária, eles ofereciam muitos serviços aos visitantes, aos turistas na época. E entre esses serviços estava, sabe o que, queridos? Os serviços de prostituição e contrabando. Olha só, eu li um comentário de uma pessoa falando que os efeminados, né, que eram homens que se vestiam de mulheres, eles iam até o porto, né, vestidos, trajados de mulheres e ofereciam, né, sexo para os visitantes, prostituição. Os edomitas, né, eles eram pessoas que topavam qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer coisa, então, em qualquer lugar, para você ver como é que a prostituição, a imoralidade sexual era grande, não só quando Paulo chegou, mas continuava sendo grande depois que Paulo deixou a cidade e fundou a igreja naquele lugar. Então, eles ofereciam prostituição, contrabando. Os visitantes, eles vinham para visitar o templo daquele lugar, na cidade de Corinto, para fazer as suas oferendas, os seus sacrifícios aos seus deuses. Viver em Coríntios, minhas irmãs, ou viver como os coríntios, né? Viver em Coríntios, ou viver como os coríntios, ou como alguns dizem, né? Que quando você falava na cidade de Coríntios, você meio que a cidade virou, Coríntios virou um verbo, né? Que era corintianizar-se, né? Então, ou seja, tornou um sinônimo de vida devassa e imoral. Ou seja, você morar em Coríntios, você viver em Coríntios, você construir família, trabalhar em Coríntios, virou sinônimo, aquele lugar virou sinônimo de devassidão, de imoralidade. Então, lembrar de Corinto era lembrar de devassidão e imoralidade. Imagine você viver num lugar desse, onde a primeira coisa, quando você fala da sua cidade, é a devassidão e a imoralidade sexual. Imagina, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no aeroporto, e quando chegava a época do carnaval, né, os estrangeiros, gringos, quando chegavam, sempre tinha uma escola de samba no aeroporto, aquelas mulatas, né, sambando, só de biquíni. Eu lembro que eles chegavam e beijavam o chão, e só o que eles falavam era mulata, Brasil, Copacabana, carnaval, como se aquilo fosse a melhor coisa que existia no mundo todo naquela época, a melhor festa que existia, né? Oh, como é bom estar neste lugar. Sabe lá por quê, né? Esse povo deseja tanto estar no Rio de Janeiro, logo no Rio de Janeiro, no Carnaval. O pessoal costuma dizer que Carnaval é a festa da carne. Então, você ter o Rio de Janeiro como referência na festa de Carnaval, como a festa da carne. É o que a gente escuta muito, não é verdade? Então, era sinônimo de
povos devassos e povos imorais. Logo, esse ambiente também era materialista, imoral, se tornou um grande problema para os cristãos da época. Esse ambiente ameaçava o bem-estar espiritual dos cristãos da época. E aí a gente vê Paulo, no capítulo 6, ele meio que dando continuidade ao capítulo 5, que já foi ministrado, se não me engano, acho que foi ministrado também pela Babi, falando sobre disciplina. Então, se você for pegar esse trechozinho a partir do versículo 9 e voltar lá para o capítulo 5, a partir do versículo 1, você vai entender o porquê de tamanha insatisfação de Paulo, o porquê de tamanha tristeza. Eu imagino que Paulo, quando falava à igreja, ele estava falando com pesar, com tristeza. Porque imagine, queridos, que eu acredito que todos nós que somos mães ou que esperamos muito de alguém, né, dos nossos filhos, você está ali criando, educando, e aí chega uma fase da vida dos nossos filhos, uma fase da vida daquela pessoa, ela começa a tomar um rumo totalmente diferente daquele que você ensinou, daquele que você instruiu, daquele que você aconselhou, daquele que você traçou para a vida dele, ou principalmente nós, que somos cristãs, que conhecemos a verdade, que fomos salvos por ouvir a mensagem da cruz, percebendo que os nossos filhos, o nosso marido, ou seja, começa a ter um comportamento contrário à mensagem da cruz, contrário àquilo que você ensinou acerca de Deus, acerca de relacionamento com Deus. Você vê aquela pessoa se distanciando da presença de Deus, começando a ter um comportamento decadente, né? Começa a regredir, ou seja, você está indo bem, de repente você volta ao início de tudo, né? Ao que você estava. E a Bíblia até fala que quando você volta, né, você volta a um estágio ruim, a um estado deprimente. Você vê pelo o filho pródigo, né? Você vê que ele, enquanto estava com o pai, vivia com o pai, comia com o pai, era aconselhado pelo pai, instruído pelo pai, participava da mesa do pai, era ensinado pelo pai, era amado pelo pai, protegido pelo pai. Tudo ia bem na vida dele, né? Ele tinha bem-estar, mas a partir do momento em que ele decide abandonar tudo isso, eu estou cansado de viver na presença do Pai, eu quero experimentar outras coisas. Olha só o estado que ele chegou, né? Ao estado de decadência, né? Você vê a que condições aquele homem chegou, ou seja, querer conhecer aquilo que não condiz com o reino de Deus, o plano de Deus. É você viver em decadência, é você viver em total escuridão, é você viver em total desorientação, é você viver em total, como é que eu posso dizer, sem rumo, sem sentimentos profundos, sem alicerce, sem paz, sem perspectiva de um amor real, de uma paz real, de uma felicidade real. Então, aí você vê que a preocupação nossa com os nossos filhos de seguir os caminhos do Senhor é real e precisa ser real, porque queremos que os nossos filhos permaneçam nos caminhos do Senhor. E aí, quando você vê eles caminhando de uma maneira contrária, você vai se entristecer, você vai se aborrecer, você vai ficar estressado, você vai se angustiar, porque não era isso. E aí você vai tentar colocar as coisas no seu devido lugar, você vai tentar trazer de volta. E é exatamente isso que estava acontecendo com Paulo. Paulo estava preocupado com a cultura daquele lugar. Paulo estava preocupado com os cristãos que viviam naquele lugar e com os cristãos que estavam se comportando como tal.
Entendeu? E Paulo não aceita. Paulo começa a trazer a advertência. Paulo começa a chamar a atenção dos cristãos que estavam achando que eles tinham liberdade. Agora eu sou livre em Cristo, né? E a gente acredita que a partir do momento que a gente se converte, a gente é livre. Mas uma coisa é você confundir liberdade com libertinagem. Então, era exatamente isso que estava acontecendo. Você é livre, eu sou livre, e vou fazer agora tudo o que eu posso fazer, o que eu penso. Não, não é assim. Não é assim. Você se converteu. Existe uma regra de conduta, existe um compromisso a ser seguido, uma responsabilidade que você assumiu lá no batismo. Então, esses cristãos em Corinto precisavam ser constantemente, insistentemente, aconselhados a manter uma posição digna e aceitável aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. E Paulo estava preocupado com isso. Paulo estava preocupado com essa influência negativa, essa influência satânica, porque o homem que vive uma vida imoral, adúltera, né, idólatra, gananciosa, né, avarenta, uma pessoa que traz maldição na vida do outro, só pode estar sob influência maligna, porque essa pessoa não consegue pensar no seu próximo. Ela só pensa em si, egoísmo. Isso é obra da carne. Egoísta, só pensa em mim, no meu bem-estar. Então, a pessoa que seus desejos desenfreados, sem pensar nas consequências de quem está envolvido ali, essa avareza, né? Quanto mais tem, mais quer o do outro, quer a mulher do outro, quer a casa do outro, quer o cargo do outro, quer a posição do outro. Queridos, me desculpa, mas eu não entendo isso como não somente sendo uma ação humana, mas eu entendo que esse tipo de comportamento só pode ser uma ação maligna na pessoa, porque parece que ela está fora de si. Fora de si. Nesse contexto aqui que os homens se vestiam de mulher, iam para o povo, e todos os homens que se apresentavam, eles estavam se oferecendo para fazer o que eles quisessem fazer. Era com animal, era com homem, com mulher, sabe? Com pai, com mãe. Você vê que Paulo, lá em 1 Coríntios 5, no início, ele começa a falar, olha, ele possuiu a mulher do pai. Ou seja, sem respeito algum. E isso sendo cristão, hein? Isso sendo cristão. E essa é a preocupação de Paulo, que tinham se convertido, ou seja, que na teoria, né, teria que ser assim. E na prática, você conhece Cristo, se torna uma nova pessoa. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, ou seja, não faço mais. Não faço mais. O que importa é daqui para frente, sou uma nova criatura. Não sou mais um adulto, não sou mais um idólatra, não sou mais um avarento, não sou mais um ladrão, não sou mais corrupto. Né? Essa é a preocupação de Paulo, que as pessoas, pelo contrário, os cristãos estavam ainda com aquela cultura, aquele comportamento da cidade muito enraizado dentro deles e estavam achando que podiam fazer o que queriam fazer. Tinha vontade de fazer. Eu tenho vontade de fazer, eu faço. Por isso, Paulo, em sua carta aos Coríntios, tinha condenado por muitas vezes a ganância, a extorsão, a impureza moral. Então, assim, eles faziam qualquer negócio para ter dinheiro, para ter posse, para ter poder, para ter autoridade. Faziam qualquer... Se tivesse que enganar, eles enganavam. Entendeu? Se tivesse que passar por cima, eles passavam. E isso, queridos, os cristãos estavam se comportando do mesmo jeito. Essa era a preocupação de Paulo. Olha, você vê que Paulo lá até mesmo em 1 Coríntios 5, ele fala que em uma situação, ele entrega a Satanás. Olha só, entrega essa pessoa a Satanás. Então,
para você ver a tamanha revolta. Olha, tem que fazer alguma coisa, não pode continuar do mesmo jeito dentro da igreja. Não pode continuar desse jeito sendo cristão. Tem que fazer alguma coisa. Então, ao ler as cartas, não podemos deixar de perceber a influência degradante que os cristãos tinham que enfrentar naquele lugar, dia após dia. Então, eu queria que vocês lessem, alguém lesse para mim, só para a gente reforçar o que eu estou falando, lá no capítulo 5, no versículo 9 até o 13. Alguém pode ler? Capítulo 5 de 1 Coríntios? Isso, capítulo 5, versículo 9 ao 13. Tá. Só para poder, poder linkar o que Paulo está falando, porque Paulo começa a falar, olha, vocês não sabem que os idólatras não herdarão o reino de Deus? Para a gente poder entender esse contexto, a gente precisa entender que essa revolta, esse sentimento, né, essa exposição desse texto se completa no capítulo 5. Pode ler, Babi. Versículo 9 do capítulo 5. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, os ladrões ou os idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus os julgará os de fora. Expulse esse perverso do meio de vocês. Amém. Então, consegue entender? Você vê que essa preocupação de Paulo de que a gente precisa zelar pelo nosso comportamento, que eles precisavam zelar pelo comportamento deles hoje, porque eles eram nova criatura, eles tinham sido salvos, eles conheceram a mensagem da Cristo, foram resgatados pela mensagem da cruz, e que eles precisavam permanecer em Cristo. Comportamento novo, atitude nova, não podiam, eles tinham que ter essa preocupação em não se moldar ao padrão daquele mundo, daquela cultura, daquela sociedade. Paulo realmente era bem firme nas suas advertências que fazia a igreja, pois os cristãos deveriam ser a luz. A preocupação e a advertência de Paulo era exatamente isso, que os cristãos naquela cidade precisavam ser luz, ser um exemplo a ser seguido naquele ambiente de trevas, e não apenas mais um grupo corrompido em meio à multidão. Então, é uma advertência para Coríntios que bate aqui, que respinga em mim, que está refletindo em mim hoje, na vida da Karen, no ano de 2020. Eu tenho que ser luz e não mais pertencente a um grupo corrompido, né? E não mais um componente dessa multidão que está corrompida, que está depravada, que está longe do padrão ideal de Deus. Eu tenho que ser luz. Eu tenho que ser trevas. Eu tenho que sair, eu tenho que fugir das trevas. Eu tenho que ser luz, eu tenho que ser sal. Eu tenho que correr no mundo de pecado. Porque, queridos, o pastor Adalto, ele fala muito sobre que a gente nunca vai conseguir viver sem pecado. Eu vou conseguir viver um dia, 2 dias, talvez 3 dias. Mas a minha vida toda, uma hora eu vou pecar, uma hora eu vou fazer alguma coisa errada, uma hora eu vou desagradar a Deus em algum momento da minha vida, seja nas minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos. Isso é real na nossa vida. O que não pode ser é ser escravo disso. É permitir que isso domine você. E era exatamente isso que acontecia. Dominava o povo. Eles eram escravos daquilo. Eles eram submissos a esses vícios pecaminosos. Eles não conseguiam se libertar disso. Então, quando isso domina o seu corpo, né, quando isso domina a sua vida, aí é um problema.
O alcoolismo, você vê que o alcoolismo é exatamente isso. O álcool domina a pessoa, a droga domina a pessoa, entendeu? Roubar dos outros, ser ganancioso, avarento, mentiroso. Quando isso domina o seu ser, ao ponto de você não conseguir controlar, aí está o problema. Aí está o problema. Você faz uma vez, você faz 2 vezes, faz 3 e faz sempre. Você não muda. Você não quer mudança. Você é consciente daquilo. Você vê que a pessoa que é alcoólatra, na maioria das vezes, ela bebe para fugir da realidade dela. Ou seja, eu não quero estar sóbrio. Não quero estar consciente. Eu quero fugir dos meus problemas. Quero fugir da minha vida. Então, assim, é preocupante, porque a gente... É preocupante porque isso era para os cristãos. Isso era para os cristãos. A advertência era para os cristãos. A advertência é para nós hoje. Será se eu tenho sido essa luz? Será se eu tenho sido sal? Será se eu tenho sido a referência? Será se eu tenho iluminado essa sociedade como vida? Será se eu tenho cumprido o meu papel? Será se eu tenho colocado em prática aquilo que eu prometi fazer quando eu me batizei, quando eu levantei minha mão para o céu? Ou será se eu estou fazendo as mesmas coisas? Não entendi. Quem falou aí? Passou rápido demais. Espera só um pouquinho que eu vou ler aqui a mensagem que botaram. Foi eu, Babi. Ah, tá. É porque eu não costumo ver as mensagens, então eu vi que era uma mensagem nova. Quando eu vi a daí, eu parei para ver. Então, assim, será se eu realmente eu tenho sido... Quanta mudança aconteceu na minha vida depois que eu me converti? Você vê que se passaram 35 anos na vida das Paquitas e muita coisa mudou fisicamente. Não, fisicamente você olha, você vê que mudou muita coisa. Você vê beleza, mais beleza, amadurecimento, você vê provavelmente mais paz, não sei, né? Você, na vida delas, algumas se declaram muito felizes, até mais felizes do que antes. Então, assim, para analisar a sua vida e ver quanta mudança real, de caráter, houve na sua vida. De comportamento, de atitude real. Há muita coisa Deus fez na minha vida. Glória a Deus por isso, mas no seu ser. Eu casei, eu tenho uma família abençoada, eu tenho os meus filhos, eu tenho um trabalho sólido, não tenho problemas com dinheiro, eu tenho viagem, eu faço isso. Mas olha para si, olha para dentro de si e veja quanta coisa mudou na sua vida, no seu caráter, na sua personalidade, nos seus pensamentos, que você pode olhar para trás e falar assim, cara, tu é outra pessoa. Uma pessoa pode chegar para você, olha, uma pessoa... Eu tenho certeza que nos primeiros anos de conversão de Paulo, e o povo olhando Paulo e lembrando dele do passado e olhando o que ele era naquele momento, e eu fico imaginando assim, cara, tu mudou muito. Tu mudou muito. Não, tu não é o Paulo, tu não é o Saulo, tu não é mesmo. Tanto é que o nome dele foi mudado, né? Cara, tu não é aquele cara, tu não é. A gente não está falando de coisa material, né? Porque Paulo, pelo que parece, não era uma pessoa cheia de dinheiro, onde tinha um lugar fixo para ficar. Pelo contrário, você vê que por onde ele passava, ele trabalhava. Aqui em Coríntios mesmo, se eu não me engano, quando ele veio, ele ficou na casa de Priscila e Áquila, se eu não me engano, e eles eram construtores de tendas, eles costuravam tendas, costuravam lonas para aqueles navios que ancoravam ali na cidade, e Paulo foi aprender o ofício e foi trabalhar também para prover o seu próprio sustento. A gente não está falando de coisa de material, mas olhar para Paulo e falar assim, cara, tu tinha sangue escorrendo, querendo matar, tu tinha ódio nos olhos, tu era duro, cara, tu
tá muito diferente. É tu mesmo? Não, não é o Saulo que eu conhecia. Cara, não é você. Será que eu posso acreditar nessa pessoa que eu tô vendo hoje? Será a pessoa pode olhar para mim e falar assim, cara, tu mudou muito, muito. E outra coisa, cara, tu é diferente desse mundo. Teu linguajar é diferente. Teu pensamento é de... Tu é cristã? Tu é crente? Tu é evangélica? Tu crê em Deus? Não, porque você é diferente, não sei. Eu gosto de estar com você, eu gosto de te ouvir. Eu sei que quando eu precisar, eu posso contar com você. Você é uma pessoa boa, uma pessoa amiga, uma pessoa justa. Eu olho para você, encontro paz. Eu gosto de estar com você porque eu encontro paz. Eu posso ficar aqui, você não precisa falar nada, não. Eu posso ficar aqui no cantinho do seu lado só para poder ficar junto de você, porque eu não sei, alguma coisa espiritual tem com você que onde você está, eu sinto paz, eu sou curada, eu tenho tranquilidade no meu ser. Quanta transformação houve em você. Porque, queridos, na verdade, eu vou falar assim, pelo que eu tenho visto. Isso não é real. A gente vê cristãos se comportando pior do que um ímpio. A gente vê cristãos se comportando pior do que um ímpio. E eu não estou falando de coisa assim... porque a pessoa é um cristão alcoólatra. A gente não costuma ver um cristão alcoólatra, né? A gente não costuma ver um cristão, como é que eu posso dizer, roubando literalmente uma pessoa, mas entrando no mercado e assaltando, né? Enganando as pessoas que talvez a gente até, eu nunca vi, mas talvez a gente até veja, tá aí escondido, a gente não vê. Mas a gente vê cristãos assim, como eu falei na última aula, ficam com raiva, furiosos por alguma situação e começam a chocar o outro até a pessoa morrer. O que é isso, gente? Tu é cristão. Tu é cristão. Cadê o domínio próprio? Cadê o autocontrole? Você vê a pessoa, colocou um cristão, colocando o dedo na cara do outro cristão. Na cara do pastor, dizendo que ele é mentiroso, que ele é isso, que ele é... Você vê casos, né, de cristãos roubando, sujando o nome de outro cristão, né? Me presta um dinheiro aí e não paga. Que isso? É isso que Paulo está falando. É disso que Paulo está falando. Tu é nova criatura, cara. Eis que tudo se fez novo, teu comportamento é outro, tu é luz, tu não pode se parecer com esse mundo. Tu é diferente desse mundo. Eu não posso olhar você no meio da multidão e ver você igual a eles. Eu tenho que olhar para você e a luz tem que brilhar em você, eu tenho que ver. Você é cristão, você é filho de Deus, você se parece com Cristo. Você se parece com Cristo. Então, Paulo, ele era firme com os cristãos. O que Paulo, na verdade, estava dizendo aos cristãos era o seguinte, cara, vocês já, de tudo que vocês já aprenderam, vocês já sabem o que tem que fazer, ou seja, precisam passar disso para melhor, ou seja, você já sabe que não pode adulterar, você já sabe que não pode se prostituir, você já sabe que não pode roubar, você já sabe que você não pode ser avarento, ganancioso, passa disso, vamos comer alimento mais sólido. Vamos experimentar coisas sobrenaturais. Deus, passa dia, vocês já sabem disso. Vira a página, olha para frente. Que esses problemas que afetavam a vida da comunidade, ou seja, da igreja, precisavam ser resolvidos naquele momento. Precisava, era urgente que isso. E Paulo adverte, resolve isso, entrega a Satanás. Pecados precisavam ser abandonados. Paulo não aceitava esse tipo de comportamento dentro da igreja e muito menos entre os cristãos. Paulo os chama, queridos, ao arrependimento. Na verdade, o que Paulo está fazendo é se arrependam, abandonem essa vida de pecado, que não tinha nem que ter começado de novo, não tinha nem que ter reiniciado, não tinha nem que ter voltado a tecla reinicia. Né? Nova vida em Cristo, chama-os à responsabilidade que assumiram na ocasião do batismo, do seu batismo. 1 Coríntios 6,11, onde a gente já leu, ele diz,
fostes lavados, santificados e justificados. Ou seja, ele traz a memória. Ele traz à memória 3 termos para descrever a conversão do cristão. Lavados, santificados e justificados. Lavados significa dizer que eles foram espiritualmente purificados por Deus. Santificados quer dizer que eles foram separados como povo de Deus. Nós fomos. Santificados que eles foram separados, justificados que eles foram declarados justos por Deus pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz. E aí eu queria ler com vocês, para a gente começar a encerrar mesmo, queridos, eu vou encerrar mesmo. Lá em 2 Coríntios 17, a partir do capítulo 17, 2 Coríntios 17, capítulo 5, que eu já até li na última vez que eu preguei, mas eu queria reforçar isso com vocês, no versículo 17, que diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, olha o que Paulo traz à memória, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados do homem, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha a responsabilidade, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicando, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quem é salvo é uma nova criatura, já não vive mais para o pecado, agora vive para agradar a Deus, ser luz, ser sal, aprende a fazer o que é certo, correto e justo. A nova criatura faz boas obras por amor a Deus. É isso que Paulo está dizendo. Antes e o agora. Né? Você antes era uma pessoa que o pecado fazia a separação entre você e Deus. Agora não. Você tem acesso a Deus. Você tem livre acesso a Deus. O pecado não pode mais reinar em você. O pecado não pode mais fazer separação. É o que eu falei. A gente vai pecar uma, vai pegar duas, vai pegar três, vai pegar 3 dias. Você não vai viver sem pecar. Mas você, quando pecar, você tem que se arrepender e abandonar o pecado. Aquilo não pode mais te dominar. Não pode mais te dominar. Aquilo que domina você, aquilo que toma conta, descontrola você ao ponto de prejudicar não somente o corpo, que é a habitação do Espírito Santo de Deus, mas que prejudica o teu próximo, que prejudica o teu irmão, que envergonha o teu irmão, que faz sofrer o teu irmão. Paulo diz que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas Paulo disse que os avarentos, essas são as pessoas que Paulo diz que não vai herdar. Mas se você for tentar entender o que essas pessoas fazem nessas atitudes, quando traem, quando enganam, quando são gananciosos, quando se prostituem, são pessoas que são egoístas, pessoas que não pensam no próximo, são pessoas que o mundo gira em torno delas, não gira em torno mais. Não existe mais ninguém. Ninguém precisa ser mais feliz do que eu, ninguém precisa ter bem-estar mais do que eu. Tá todo mundo se segue a sua vida e eu sigo a minha. Né? Então, se você for analisar item por item, você vai ver que pessoas egoístas, que só pensam em si, pessoas que prejudicam, que amaldiçoam as outras, que faz sofrer o outro. Eu quero dizer, queridos, com muita tranquilidade, são pessoas que estão nesse grupo que não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Pessoas que deixam se dominar por algo ao ponto de fazer sofrer os outros. Pessoas que se deixam dominar por algumas atitudes que não levam em consideração o que os outros pensam e o que os outros dizem, muito menos o que Deus pensa dela.
São pessoas autossuficientes, pessoas que não precisam de ninguém. Pessoas autossuficientes não precisam de Deus. Elas se resolvem. E pessoas que se resolvem autossuficientes não herdarão o reino de Deus. Humilhai-vos, sujeitai-vos diante da onipotente mão de Deus. Humildade. Se humilhar diante de Deus, reconhecer que você não é nada, que você não passa de um pó. Que Deus, quando olha para você, o Adelto trouxe muitas referências. Olha, imagine você um sol, você é um grão de areia perto do sol. É o que Deus te enxerga. Talvez Deus tenha até que usar uma lupa para te enxergar, de tão insignificante que você é, mas mesmo assim ele lembra de você. Ah, Pai, Deus, quem sou eu para que tu lembre de mim? Davi já falava, o salmista já falava, mas quem é o homem para que dele te lembre? Salmo 8. Nós não somos nada, não deveríamos ser nem lembrados por Deus. De tão insignificância. Então, um homem que se acha autossuficiente e resolve, pensa só e se não está nem para os outros, é uma pessoa que não merece o reino de Deus. Não merece. E é isso que Paulo está falando. Não herdarão o reino de Deus. Amém, queridos? Então, vamos avaliar o que eu era antes e o que eu sou hoje. Quanta mudança aconteceu na minha vida. E o quanto eu deixei de se mudar. O quanto eu deixei do velho homem para trás. E o quanto eu preciso ter uma vida que agrada a Deus. Paulo te traz à memória isso. Ele faz uma advertência a isso. Que o cristão precisa viver uma vida íntegra, correta, que agrada aos olhos de Deus. Ponto. Aquele que está em Cristo, nova criatura precisa ser. Então, se estamos em Cristo, se Cristo habita em mim, nova criatura eu sou. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se não houve mudança nenhuma, eu continuo sendo a mesma, cara chata, irritante, estressada, egoísta, arrogante, presunçosa, gananciosa. Opa, cara, essa mensagem. Eu me enxergo em muitas delas, né? Quando se trata do meu eu, quando vai florescer, né? Quando ele vai gritar mais alto, né? Eu me enquadro muito no que Paulo fala, entendeu? Opa, o que está acontecendo? Não é para estar assim, amém? Então, que essa mensagem possa ficar gravada na memória de vocês, no coração de vocês, ao chamamento de Deus para nós nessa noite, do compromisso que assumimos lá na época do nosso batismo, na época da nossa conversão. Lembrando que nós fomos lavados, santificados e justificados por Cristo. É isso que a gente precisa lembrar todos os dias. Ou seja, nós fomos purificados, nós fomos separados e nós fomos declarados justos. Então, não dá para ser do mesmo jeito que antes. Isso envergonha o nome de Deus. Isso envergonha o Evangelho. Isso traz descredibilidade, né? Isso traz negatividade à mensagem da cruz. Então, por isso, muitos não querem se converter para ser cristão do jeito que fulano é. É melhor ficar aqui quietinho. Eu não preciso frequentar a igreja para ser cristão. A gente tem escutado muito isso nos últimos dias. Eu não preciso frequentar uma igreja. A igreja não me traz salvação. Por quê? Por que será, querido, que as pessoas não têm mais prazer em frequentar uma igreja? Por que as pessoas rejeitam a igreja se a igreja deveria ser um lugar de... É como se fosse um imã, né? Atrai. Quando passa perto, gruda. O imã não é assim? Quando você passa... Põe um imã perto de alguma coisa metálica, de ferro, ele não gruda. Passou perto, se você colocar encostadinho, você sente até a pressão, né? Aquela coisa, aquela força. Se você encostar mais um pouquinho, ele gruda. Então o ímpio tinha que fazer isso, passar perto da igreja, opa, grudou. Ele se sentiu atraído e não querer sair mais. Por que será que as pessoas não se sentem mais atraídas pela igreja, não se sentem mais bem na igreja, não se sentem mais confortáveis na igreja, não se sentem mais agradáveis, né? Felizes dentro da igreja, que deveria ser. Querido, só para a gente poder lembrar que os cristãos se reuniam nas casas, não porque eles queriam, mas porque eles foram proibidos de ir para o templo. E a alternativa foi se reunir nas casas.
porque eles queriam estar no templo, que era o lugar da adoração. A igreja é o lugar da adoração. A igreja é o lugar de buscar Deus. Nós somos igreja. O ímpio tem que olhar para nós e sentir vontade de buscar Deus. Eu tenho que gostar de ir para a igreja. Eu tenho que gostar de estar na igreja. Porque ali se reúne um povo que invoca o nome do Deus vivo, único. Então, quanta mudança real aconteceu na minha vida? Quem sou eu antes e quem sou eu agora? Amém? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, consertar alguma coisa que eu falei que não concordaram? Eis a oportunidade. Hein, Karen? Eu anotei aqui, né, que eu estava lendo ontem, eu anotei 3 frases que eu li ontem e eu achei que tem muito a ver com a lição. A frase diz assim, ó, estou sempre em busca da melhor versão de mim. A outra frase, se apaixone pelo processo de se tornar a sua melhor versão. E de todas as mulheres que eu já fui, a que eu mais amei é a que eu sou hoje. Né? Então, trazendo para a nossa vida cristã, eu acho que ser cristã é ser a nossa melhor versão. Porque Jesus, ele quer extrair o que há de melhor em nós. Né? É você ser a nova criatura e deixar a natureza pecaminosa, né? Morrer a cada dia, deixar o velho homem para trás, né? Então, assim, quando a gente percebe isso, né, que Jesus, ele quer extrair o melhor de nós, Daniel tá falando aqui com os jovens, né? Tá em paz, não sei se estão ouvindo a voz dele. Tá um tentando falar mais alto que o outro. E aí eu coloquei, né, que ser cristã é ser a nossa melhor versão, é buscar ser igual a Cristo, né? E quanto mais a azeitona ela é imprensada, melhor a qualidade do azeite. Então Jesus, ele vai nos imprensar, nos confrontar, né, para a gente, né, mudar os velhos hábitos, né, e extrair o nosso melhor. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas precisam, né, ver em nós, né, esse antes e depois, né? Não tem como. As pessoas vão sempre comparar o nosso antes e depois. Eu acho que quem tem um encontro real com Cristo, o encontro real com Cristo promove mudança, né? Não tem como a gente aceitar Jesus e continuar com o mesmo comportamento, com as mesmas práticas, né? Então, acho que o encontro com Jesus, ele promove essa mudança. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Uma vez eu ouvi uma pregação falando sobre o Jardim do Éden, né? Sobre quando o homem foi expulso do Jardim do Éden. E que Deus colocou 2 querubins com as suas espadas flamejantes lá. E aí o pregador ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que marcou. Eu acho que eu ouvi essa pregação deve ter uns 10 anos. Ele falava que o homem foi expulso, né, do paraíso, mas o desejo dele sempre foi de querer voltar para o paraíso, né? Desejar estar naquele lugar novamente. Mas todas as vezes que o homem ele não só deseja, mas tenta voltar para esse lugar. O ser humano sempre tenta estar no lugar de perfeição, que é estar junto com Deus. Ele deseja, ele almeja isso e ele batalha por isso. Nós cristãos muito mais, né? Porque conhecemos como é esse paraíso, né? E só que toda vez que ele tenta, ele encontra a espada. E não é fácil passar por essa espada, entendeu? E ele falava que essa espada é a palavra. Toda vez que o homem tenta se aproximar de Deus, ele encontra a verdade de si. E aí, às vezes, dói e machuca, e ele dá aquela recuada, ele volta para trás, se distancia, mas depois ele tenta de novo. Nossa, não vai ser fácil querer ser diferente. Não vai ser fácil ser uma nova criatura. Não vai ser fácil não pecar. Todas as vezes que eu, Karen, pecadora, tentar me aproximar de Deus, eu vou me confrontar comigo mesmo, com o meu estado de pecado. Mas eu tenho que tentar abandonar esse pecado para me aproximar de Deus e estar no lugar de perfeição, que é estar junto com Deus. Esse precisa ser o desejo, não o contrário. Eu não posso deixar de desejar Deus. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que falou assim, eu não tenho vontade mais de ser crente, de ser cristão, de buscar Deus, não tenho vontade. Não tenho. Cara, aquilo para mim, assim, que você, cara, como é que uma pessoa que foi cristã, né, que foi batizada, teve experiências extraordinárias, não tem mais vontade de Deus?
Como é que é isso? Isso é problema. Você errar, vacilar, tá tentando se aperfeiçoar, né? Eu tô tentando chegar à estatura do varão perfeito aqui, mas eu sei que eu não vou conseguir, mas eu tô tentando, eu tô me esforçando, Deus está contemplando isso. Mas a partir do momento em que você abandona e fala assim, agora eu quero ser assim, eu não quero mais. E aí você olha para algumas pessoas e aquelas pessoas deixaram ser crentes para ser idólatra, deixaram a vida cristã para ser adúlteros, para ser gananciosos, ladrões, corruptos. E é um problema, porque elas estão vivendo disso, estão sendo dominadas por aquilo. E quanto mais distante você tem de Deus, menos vontade você tem realmente de se aproximar de Deus. E isso é problema. Quando o homem não anseia mais por Deus, isso é problema. Alguém mais quer falar, gente? Karen, eu lendo sobre a lição, se antes e depois, eu achei um texto interessante na internet e eu queria ler para as irmãs um pedacinho assim. Só um minutinho aqui, Ludmila. Diz assim, ó. Que com relação ao pecado, a pessoa se fiar na misericórdia de Deus, pecar achando que por Deus ser misericordioso, ele vai entender. E eu vou continuar pecando e Deus vai me perdoar, porque ele é amor. E o texto diz assim, há quem diga em seu coração, eu sei que é pecado, mas contarei com a misericórdia de Deus, pois Deus vê o meu coração. Entretanto, a misericórdia é para aqueles que se arrependem, lutam para viver santamente, mas que por fraqueza ou por falta de vigilância caem em pecado. Aí tem essa questão que você falou agora, das pessoas que desistem, mas há quem diga ainda, eu estou cansado de lutar e sofro demais com essa adversidade. Também diz, por isso Deus sabe que não peco porque eu quero, mas porque não aguento mais sofrer. Aquele que diz isso também se engana, pois ao invés de justificar seu pecado apelando à fraqueza, está ofendendo gravemente a Deus pela suposição de que a graça dele não é o bastante para perseverar. Nosso Senhor não nos disse, peca e confia na minha misericórdia, mas disse, teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Ele não disse, aquele que quiser me seguir, curta a vida e satisfaça todos os seus desejos. Mas ele disse, aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Confiar na misericórdia de Deus significa arrepender-se de ter ofendido a Deus e fazer um firme propósito de não mais fazê-lo. Significa ainda confiar que Ele, vendo a reta intenção, nos acolhe novamente como filhos seus e, sobretudo, nos concede a força necessária para perseverar. Confiar na misericórdia de Deus é seguir o caminho da cruz, o mesmo caminho de nosso Senhor, passando pelos sofrimentos em união com Cristo. Confiar na misericórdia de Deus é sofrer junto com o Filho de Deus e também alegrar-se com Ele. Confiar na misericórdia de Deus é, sabendo da própria miséria, confiar-se totalmente ao Senhor, querendo em tudo agradá-lo, pois o reconhecemos como sumamente bom. Confiar na misericórdia de Deus é reconhecer que estávamos errados e que precisamos mudar de vida. Confiar na misericórdia de Deus é reconhecer que o pecado é um caminho de morte eterna, que começa poupando a própria vida e termina por perdê-la para sempre. Confiar na misericórdia de Deus é reconhecer que o caminho da vida passa pelo sacrifício de si mesmo, que começa morrendo para o pecado e termina ganhando a liberdade e a plenitude junto de Deus. Confiar na misericórdia de Deus é, por fim, reconhecer que Deus é a nossa... Deus é a nosso favor e nos concede, é a nosso favor e nos concede todos os meios para que trilhemos o caminho da vida e evitemos o caminho da morte. Eu achei assim, demais mesmo esse texto e diz muito sobre nós, porque realmente, às vezes, não nos damos conta, nós não nos damos conta que a gente faz isso. A peca, ai, Senhor, me perdoa, o Senhor sabe, Senhor Jesus, que não era a minha intenção, o Senhor sabe que no fundo do meu coração, tudo bem, ótimo, nós estamos propensos a errar, nós somos humanos, mas agora, persistir no pecado, Deus não se agrada do pecado, não adianta, se você está pecando, se você não se arrepende, se você permanece no pecado, não tem como Deus, santo e justo, permanecer ali naquele negócio, não tem como, gente. Então, assim, você se arrepende, você pecou, se arrependeu, se afastou, Deus está ali, a misericórdia do Senhor está contigo. Entendeu? Agora, se você peca, volta a pecar, continua no pecado, como é que Deus, puro, santo,
vai continuar nisso, não tem como. Então, assim, somos humanos, somos falhos, pecamos, mas precisamos nos arrepender, precisamos entender que se não for mediante o arrependimento e a mudança de vida, a gente não tem como ficar próximo a Deus. Deus quer, Ele quer muito estar próximo de nós. É como o Adailton pregou num culto, eu não me recordo muito, a misericórdia do Senhor alcança a todos. Se você não está próximo ali, é como o Wi-Fi. Você pode ter a senha do Wi-Fi, você pode ter a aparelhagem, você pode ter a senha. Mas se você não estiver próximo ali àquele equipamento, não adianta você ter a senha. Você não vai conseguir acessar. Então, se você não estiver próximo ao Senhor, você tem que estar próximo, você tem que ter todos os requisitos para estar ali dentro da misericórdia de Deus. Então, assim, peca sim, mas se arrepende, não permanece no erro. É difícil sim, mas como eu estava dizendo aqui, Jesus não falou em nenhum momento que seria fácil, Jesus não falou que seria divertido, seria uma coisa assim, uma viagem colorida. No mundo tereis aflições, entendeu? Renuncia a si mesmo, toma a tua cruz, e é isso, nossa vida, a gente segue esses passos, peca, se arrepende, tenta mudar, tem que estar sempre tentando, fazendo por onde agradar o Senhor, como você falou. Temos que tentar sempre estar próximos a Deus e tentando agradar, tentando se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Amém? É mais ou menos isso aí. Desculpa aí a barulheira, a televisão. Amém. Mas é exatamente isso, Luciana. A gente precisa avaliar a intenção do nosso coração. Porque quem vive pecando é mal intencionado. Ele está mal intencionado. Ele faz aquilo conscientemente. Ele faz porque quer. Ele insiste porque quer. Entendeu? Porque quando você realmente não tem mais desejo naquilo, não quer fazer mais aquilo, você tenta abandonar. Você abandona. Entendeu? E outra coisa, pelo menos assim, acontece comigo. Quando eu faço algo que eu sei que, cara, eu já fiz coisas assim que até hoje eu fico assim, eu não consigo, às vezes, falar disso com Deus, sabe? Porque do tamanho da gravidade que aquilo foi e que o quanto, assim, eu tenho paz hoje e que eu não merecia. Então, a pessoa quando peca e faz algo que realmente que Deus reprova, que desagrada a Deus, cara, vai viver desesperado para fugir daquilo, pelo perdão e amor de Deus, e não querer fazer mais aquilo. Tá entendendo? Também, pastora Karen, é a questão de você. Você ama uma pessoa, trazendo aqui para nossa vida. Você ama o seu filho, você ama o seu marido, você ama a sua mãe. Acontece uma coisa e você acaba magoando aquela pessoa. Cara, você se sente super mal. Meu Deus, o que eu fiz? Eu magoei. E quando acontece alguma situação que você acha assim, que vai acontecer de novo, você, não posso fazer isso, porque senão eu vou cometer aquele mesmo erro. Eu vou magoar essa pessoa, não quero. Não, foi uma experiência horrível, eu não quero. Eu acho que com Deus é a mesma coisa. A gente ama realmente o Senhor. E a gente pecou e errou. Nunca que a gente vai querer de novo. Serve como experiência. Não, eu magoei, eu feri. Vai abandonar. Assim, é exatamente essa a intenção. Tem pessoas que no caso de pornografia, prostituição, tem gente que é viciada nisso. E trai a mulher, pastor, a gente vê pastores que estão traindo a mulher, traindo o marido, e aquilo, me perdoa, daqui a pouco tá fazendo de novo. Eu conheço mesmo um casal que o marido, sei lá, acho que eu já perdi até, não tem mais dedo na mão para contar quantas vezes ele traiu a mulher. Entendeu? Então, e é cristão, gente. Então, é vício, isso está dominando a pessoa e ela sabe que ela é consciente e já não sente mais aquele sentimento, o remorso, o desespero de que precisa do perdão, de que precisa da bondade de Deus. Deus olha para mim, me perdoa, não vou fazer mais, sabe? É isso que você está falando. Porque Paulo, ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas esse mal que eu não tenho vontade de fazer, isso eu faço. Mas ele não está falando com essa justificativa, entendeu? O Luciano, porque a misericórdia de Deus vai me alcançar, eu pequei, Deus já me perdoa. Não, ele está falando, eu imagino o Paulo falando disso com desespero. Não é? Cara, eu luto contra o mal, eu luto, mas ele está ali me sondando, me rodeando, me perturbando. E o que eu deveria fazer não está longe de mim, entendeu? Não está perto, não me rodeia, não se aproxima.
cima de mim. Então, a intenção, cara, você não pode permitir que aquilo domine você. Você não pode. Você fez a primeira vez, cara, tem que causar. Tem que causar um desconforto em você, tem que causar um desespero. Você tem que sentir na pele que você fez um mal muito grande. E não vai querer fazer mais aquilo e abandona. E segue a vida, e lá na frente você vai ter outro, mas mesmo assim, sabe? É entender que Deus vai te perdoar, sim, mas isso não pode ser uma rotina na sua vida. Senão você não pode viver em pecado, não pode, não pode. Amém? Alguém mais? Não, ninguém mais quer falar? Catilene, Lili? Oi, Karen. Só para fechar não, né? Só para endossar aí que vocês já falaram, enquanto a Luciana estava falando, eu estava aqui lembrando, né, que de uma ministração há muito tempo, que não adianta, né? A palavra de hoje é mudança, né? E toda mudança implica em esforço, né? Em desejo, em força, na verdade, né? Mental, física, emocional, né? E toda mudança, para ela ser real e produtiva, ela tem que envolver, né, essas áreas da nossa vida. E eu lembro de uma ministração sobre os 3 Ds, letra D, né? D de desejo mesmo, que são, na verdade, desejo, determinação e disciplina. E toda mudança ela tem que passar por esses estágios. O desejo, que é o querer, né, que é a vontade, a determinação, que é o poder de decisão que nós temos. Eu quero, eu vou fazer, eu não quero, eu não vou fazer. E a disciplina, que é a criação do hábito. Né? Como você falou, a gente vai pecar, muitas vezes vamos, mas a gente não tem que se acostumar com a prática do pecado, porque a prática do pecado gera em nós um prazer pelo pecado. E é isso que nos torna filhos da perdição. Quem é o filho da perdição? É simplesmente o ímpio? É aquele que peca simplesmente? Claro que não. O filho da perdição é aquele que peca e tem prazer no pecado, tem prazer no mal. É quando a sua mente é literalmente cauterizada e a palavra já não surte mais efeito. Esses são os filhos da perdição. E é com isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o filho da perdição não está simplesmente no mundo, dentro das igrejas também, é em tudo quanto é lugar a gente encontra o filho da perdição. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, é o desejo de querer enxergar o que é certo e o que é errado, é a determinação, né, o poder de decisão que nós temos em seguir ou não seguir, em pecar ou não pecar, e a disciplina, que é criar o hábito, porque a disciplina implica em você seguir um regramento de vida, né? É o hábito de não pecar mais, é o hábito de fugir do pecado, é o hábito de dizer não. Por mais que a nossa carne muitas vezes se incline para isso, né? O nosso espírito, né, que eu costumo dizer que é a partícula de Deus no homem, sempre nos inclina a buscar a Deus de alguma forma, né? Então, o que você falou, e resumindo muito bem, né? A gente tem que se desacostumar à prática do pecado. Né? Fazer justamente o contrário do que os coríntios fizeram. É isso. É a santificação, né? A santidade está com Deus, a santificação é conosco. É a ação de santificar, é a ação de se separar, é um processo. O estado é só com Deus, que é a santidade. Agora, o processo de santificação é conosco. E nesse processo a gente vai pecar muitas vezes, cair muitas vezes, mas olhando sempre para Jesus e buscando sempre esse hábito, essa disciplina. Né? Eu penso assim. E é isso. Uma benção. Assim, eu falo rapidinho. Oi. Isso que você falou hoje, eu também me comoveu também, porque a gente era uma coisa, antes a gente era uma outra pessoa, e hoje nós somos a outra pessoa. Então, tem muita gente que às vezes que vê a gente, ainda vê o passado. Então, aí não sabe, poxa, eu sou uma nova criatura, hoje eu sou outra pessoa. E continua a gente passando por aquele mesmo problema do passado, e a pessoa não acredita em você. Porque aí eu falo, eu acho que a gente tem que saber decifrar também um dos outros, porque como a gente muda, quando a gente passa pelas águas, a gente é uma nova criatura, e vê que o que a gente foi antes, não tem que ser julgado hoje mais. Então, ela tem que ver que a pessoa mudou. Como em Cristo, é mudar.
E é isso que a gente, às vezes, eu passo, às vezes, por isso, pelo meu passado, das pessoas que me conheceu antes e agora tenta não entender como eu sou hoje. E é difícil, né? É muito difícil a gente ver essas coisas e não poder falar nada, mas eu acho que cada um tem que ver o nosso coração hoje, né? O antes. Então, É importante a gente, viu, Rosana, a gente entender que o quanto eu passo de confiança para as pessoas da minha conversão, né? Quantas pessoas podem passar a confiar em mim a partir de agora? Foi exatamente o que aconteceu com Paulo, né? É o que eu falei, imagine os primeiros dias de Paulo na conversão, aquelas pessoas que realmente foram afetadas por ele, quando encontraram ele. Será se eu posso acreditar? Será? Lembrando do passado dele, mas ele provou o contrário, né? É o dia a dia, a confiança que você passa na pessoa da sua conversão, o quanto você mudou, o quanto você foi restaurado de verdade. Aí, é o que a Catilene falou, isso cabe a nós, né? Essa santificação, esse processo, né, de mudança, é responsabilidade nossa, de passar essa confiança nas pessoas e falar, não, você pode acreditar em mim, pode confiar nessa nova pessoa, nessa nova criação que eu sou, nessa nova Karen, nessa nova Rosana, minhas atitudes só pode confiar em mim. E a gente sabe que confiança, ela vem no dia a dia, né? É no decorrer do tempo, é um processo, né? É um processo. A Catilene estava falando uma coisa, né, da questão da mudança, né? Uma coisa assim que, às vezes, isso acontece muito lá na academia, e às vezes acontece em algumas casas também, assim, e que às vezes, assim, me chateia bastante. É a pessoa chega na casa da outra, com outros costumes, com outros valores, e vai para a casa de uma outra pessoa, passar uns dias, ou mudar, ou passar a conviver com aquela família e querer mudar o ritmo daquela família, né? Mudar o ritmo daquela pessoa. Lá na academia é exatamente isso. As pessoas querem ditar as regras na academia, sabendo que existem as regras. Então, elas querem fazer do jeito delas. Então, isso me chateia bastante. Assim, eu costumo dizer muito aqui em casa, seja qual for o grupo em que você estiver inserido, e aí eu vou fechar para o grupo da igreja do cristianismo, a gente precisa entender que existe um ritmo no cristianismo. Existem condutas a ser seguidas, regras a ser seguidas, processos a ser passados, né? Existe um ritmo de vida no cristianismo, e não dá para me chegar dentro do cristianismo e ditar as regras, ser do meu jeito, do jeito que eu penso, né? Não dá para ser do jeito que eu quero fazer naquele momento, não. A partir do momento que eu me converto e entro no cristianismo, eu tenho que passar a ter o estilo de vida do cristianismo. Então, é a mudança, é o processo, respirar fundo, engolir o choro, aguentar firme, né? Ter paciência nesse processo de mudança, entendeu? Então, não dá para ser do nosso jeito dentro do cristianismo. Tem que ser do jeito de Deus, tem que ser do jeito de Cristo. Amém? Alguém mais quer falar alguma coisa ou podemos encerrar? Oi, Karen, rapidinho, só para me questionar, rapidinho. Só falar para a Rosana, ela está aí ainda, né? Rosana, a gente sempre passa por essa situação, né, de pessoas que muitas vezes questionam a nossa mudança, né? De pessoas que estão sempre buscando uma fagulha de erro na nossa conduta para lançar em nosso rosto, né? E com isso questionar o nosso cristianismo. A gente também tem que ter o discernimento e a sabedoria e a autoridade também de saber lidar com essa situação. Porque muitas vezes tem pessoas, isso eu falo por experiência própria, tá? Experiência própria. Tem pessoas que não conseguem mudar, que não querem mudar, que não aceitam a mudança e, por consequência, fazem questão de não enxergar a mudança na vida do outro.
E como as pessoas não sofrem, normalmente não sofrem de amnésia, ela vai buscar no nosso passado coisas que a gente fez que eram ruins, ou coisas que a gente faz, de repente, que me magoou, me chateou, você errou. Cara, a gente não é perfeito. Nós não somos perfeitos, amém? Mas, assim, tem pessoas que têm o hábito horroroso de nos confrontar e nos julgar o tempo todo. A gente não pode julgar todo um oceano por uma gota. Não pode. Então, tem pessoas que são assim, que estão sempre na intenção de nos colocar em constante julgamento. Mas não é porque eles não veem mudança em nós, é porque eles não conseguem mudar, são fracos demais para mudarem de atitudes, e quando a gente se torna um certo tipo de referência para eles, eles não aceitam. Então, é muito mais fácil atacar do que abraçar a sua verdade. Entendeu? Então, quando as pessoas estão colocando em jogo seu cristianismo, não é porque você está errando, porque fica jogando no meu rosto o meu passado. Ninguém tem que ficar pagando um preço eterno por passado algum. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e ponto. Entendeu? A gente não tem que ficar pagando um preço eterno por passado nenhum. Entendeu? Então, Rosana, quando for assim, fala, querida, olha só, você está lembrando disso? Eu acredito que isso aí já foi lançado no mar de esquecimento. E eu estou num processo de separação, de santificação. Eu sou nova criatura em Cristo. Se você não enxerga isso, é porque o problema está nos seus olhos. Entendeu? Faça isso, faça isso. Mas faça com carinho, né? Com sabedoria, e você vai ver o resultado. Porque tem pessoas, Rosana, não é que o problema esteja em nós, não. Está neles. Está neles. Tem pessoas que não conseguem mudar e não aceitam ver a mudança em nós. É isso. Como cristão, é isso mesmo. É difícil, mas a gente vai levando. Amém. Vocês são lindas. Amém, queridos. Então, vamos encerrar a nossa aula. Obrigada pela participação de todos. É sempre bom vê-las. Cadê fala, sempre que possível, abra as câmeras, né? Porque já que não estamos nos reunindo, né, presencialmente, até mesmo virtualmente, é bom, né? Se eu tivesse esse mecanismo há 23 anos atrás, 24 anos atrás, quando eu namorava à distância, né? Então, se eu pudesse pelo menos ver... muito sofrimento, meu Deus do céu. Se eu pudesse pelo menos ver, quando não dava para o telefone, era por carta, tá? Assim, todas as cartas da época são guardadas, né? Então, aí você imagina, né? O Carlos não gosta muito de escrever, não, né? Então, ele era bem, bem resumido e direto. Às vezes era um cartão postal, tá? Aí eu que mandava as cartas nos textos, né? Até lágrimas estava lá gravada, lá manchada na carta, né? Então, aí se eu tivesse esse mecanismo que a gente tem hoje de se falar, de se ver pela internet, tá ruim? É ruim o culto assim? Não vou dizer que é 100% ruim, né? Mas também não é bom, mas não é 100% ruim. A gente está podendo falar, se ver, né? Falar do amor de Deus, compartilhar histórias, momentos felizes e tristes da nossa vida. Cumpre o fim que se nós estamos nos edificando. Tipo assim, eu uso até falar, aquele que não está se edificando com esses cultos, atire a primeira pedra. Entendeu? Então, assim, eu sou uma que estou me edificando, então não tenho como atirar pedra nenhuma. Então, tudo que vocês falam, todas as ministrações que têm sido realizadas nos nossos encontros, tem sido, sim, edificante, tem sido, sim, gratificante, tem se manifestado, sim, a presença de Deus, porque a gente tem aprendido bastante com isso, entendeu? Então, a Bíblia, lá, Paulo, ele mesmo fala, analisai tudo e retém o que é bom, entendeu? Nesse momento, vamos analisar tudo que tem vindo à nossa vida e vamos reter sempre o que é bom ver vocês, é bom conversar com vocês, é bom ouvir uma palavra. Já pensou se a gente fosse proibido disso também, né? Já pensou, a gente com toda essa tecnologia, a gente fosse proibido como os países comunistas, a Coreia do Norte. Cara, agora que a internet está chegando naquele lugar, agora que as pessoas estão frequentando cinema. Imagina, gente, com todo o avanço da tecnologia, agora que esse povo está... E olhe lá, hein? Não é tudo que se pode ver, não. Né? Então, assim, já pensou a gente nesse momento crítico da nossa vida, a gente não ter acesso à internet?
não ter acesso ao culto virtual. Então, assim, a gente tem que avaliar que providência de Deus, mover de Deus, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, que aguardam o Senhor, né? Então, assim, até mesmo o culto virtual, ele tem sido benéfico, tem sido uma ação, mover de Deus para as nossas vidas, para a edificação da nossa fé, porque se não houvesse, seria um pouco mais complicado, não é verdade ou não é? Quantas pregações a gente tem escutado nos últimos dias, não é verdade? Quantos encontros temos participado nos últimos dias, né? Conferências espirituais, né? Então, quantos livros temos lido, né? Porque fulano mandou um PDF, leia aí esse livro, assiste esse vídeo, olha só que coisa extraordinária, né? Então, sempre que vocês puderem, abra a câmera de vocês para a gente poder se ver. Sempre que vocês puderem, para a gente ver se pintou, se não pintou. Princesas. Para a gente ver se está triste. Para a gente ver se está triste ou está alegre. É assim que a gente vai se comunicando, gente. E em nome de Jesus, a gente vai passar por essa, né? Deus vai nos dar graça e força para superar esse momento difícil da nossa vida. Em breve, logo, logo, nós vamos estar juntos de novo e celebrar o Senhor presencialmente, né? Porque até mesmo Deus, a gente sabe que a presença do Senhor é espiritual. Então, a gente já deveria estar acostumado com isso, né? Então, que Deus seja louvado em todo o tempo das nossas vidas, seja presencial ou seja virtual. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos orar? Pode orar, então. Cat? Oi. Pode orar, para a gente encerrar. Vamos orar. Obrigada, Senhor, Deus maravilhoso, Deus santo, Deus querido, Deus eterno. Eu quero te agradecer, Pai amado, por essa manhã abençoada, Senhor, que o Senhor nos concede por tua infinita e maravilhosa misericórdia. Meu Senhor, como é bom participar dessa comunhão neste dia, iniciar o nosso dia ouvindo, Senhor, palavras de incentivo, de mudança de caráter, mudança de hábito, mudança, Senhor, de decisões. Como é bom ser ministrado, Senhor, pela tua palavra no dia de hoje. Deus, eu quero te louvar pela vida das minhas irmãs, te agradecer, Pai, por essa comunhão, Senhor, que permanece, que se fortalece a cada dia. Sabemos, meu Pai, que não somos perfeitas, muito pelo contrário, estamos muito longe de sermos perfeitas. Mas eu quero te agradecer, Pai, pela conscientização diária que o Senhor nos traz, da possibilidade de mudança, de uma mudança para melhor. Pai querido, eu quero te louvar por essa oportunidade